Olá, enfermeirandos! Aqui quem está falando é a enfermeira Nara. Hoje a gente vai estar trazendo para vocês algumas questões comentadas do ENAD 2013. A questão que vai ser explanada agora é a questão de número 13, que ela traz um pouquinho ali da visita domiciliar, uma explanação, né? E pede para a gente avaliar as afirmativas. Nós temos aqui nessa questão 5 afirmativas para serem avaliadas em verdadeiro ou falso, e depois a gente vai dizer quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Tá? Vamos avaliar a primeira. A visita domiciliar tem como objetivo prestar assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, o que dispensa o planejamento prévio. Primeiro, Kawamoto, em 95, fez um artigo. O artigo era sobre a enfermagem comunitária e ele dizia que a visita domiciliar ela visa prestar uma assistência educativa e assistencial no âmbito do domicílio e que para isso eu tenho que fazer um levantamento e uma avaliação das condições socioeconômicas do indivíduo e dos seus familiares, e aí eu vou elaborar uma assistência específica para esse indivíduo, tá? A portaria de 2013, de número 963, ela traz a atenção domiciliar. E o que ela diz? Que a atenção domiciliar ela tem o objetivo de reorganizar todo o processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, ambulatorial, serviços de urgência e emergência hospitalar, com vistas à redução da demanda de atendimento hospitalar e também a redução do período de permanência desse paciente no hospital. E aí, com isso, a gente vai ter o quê? Uma humanização na atenção e a gente vai ter o quê também? A desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. E aí vem o caderno de atenção domiciliar de 2012, né? Que ele fala exatamente algumas atribuições da equipe de enfermagem, que aí o enfermeiro está inserido, e aí ele traz falando que a realização das reuniões com o usuário e com a família, elas necessitam de um planejamento e de uma avaliação da atenção domiciliar. Então, eu preciso sim de um planejamento prévio para eu poder fazer uma visita domiciliar. E a visita domiciliar, ela não objetiva a comunidade em si, ela objetiva prestar assistência ao indivíduo. Uma vez que eu presto assistência ao indivíduo, eu tenho que avaliar em qual âmbito ele está inserido. E aí, no caso, a gente entra com o conhecimento sobre a família e a comunidade daquele indivíduo, mas não a assistência à família e à comunidade, tá bom? Então, portanto, essa assertiva, ela é falsa. E aí a gente passa para a segunda assertiva. A segunda assertiva traz o seguinte, que a visita domiciliar ela tem como objetivo conhecer in loco a realidade do usuário, do serviço e de sua família, e tem como característica principal a utilização de tecnologias leves. Primeiro de tudo, vamos lá. Vocês acharam alguma coisa estranha aí? O que é uma tecnologia leve? Alguém sabe? Bom, as tecnologias, né, elas foram classificadas em 3 tipos, tá? Tecnologias duras, tecnologias leve-duras e as tecnologias leves. As tecnologias duras, elas são representadas como aquele material concreto, um material que é um equipamento, um mobiliário, alguma coisa permanente, de consumo, tá? Que eu tenho geralmente numa instituição hospitalar. Então, são equipamentos pesados, toda aquela tranquilharia toda. Já as tecnologias leve-duras, elas incluem os saberes estruturados representados pelas disciplinas que operam em saúde. Então, por exemplo, eu tenho o médico, eu vou ter os saberes do médico, eu vou ter os saberes do fisioterapeuta, de odontologia, de epidemiologia. Então, as leve-duras se tratam de conhecimentos, tá? Enquanto que as tecnologias leves, elas expressam o processo de produção da comunicação, das relações, dos vínculos que
conduzem o encontro ao usuário e as necessidades de ações de saúde, tá? Então, assim, a visita domiciliar, eu já falei na assertiva anterior, ela tem sim o objetivo de conhecer a realidade do usuário. A gente vai no domicílio do paciente para poder ver em que ambiente ele está inserido. E eu vou utilizar sim as tecnologias leves, eu não vou ter tecnologias duras. Eu vou ter tecnologias leve e duras, que é o conhecimento do profissional que vai estar indo nesse domicílio, e eu vou ter as tecnologias leves, que é realmente aquilo da comunicação, né, das relações, o vínculo com a família, o vínculo com o usuário. E aí o caderno de atenção domiciliar, ele traz exatamente isso, que o enfermeiro, a equipe de atenção da família, ela tem que fazer uma abordagem familiar e ela tem que considerar, eu já falei isso na questão anterior, o contexto socioeconômico e cultural em que a família está inserida, tá? E aí eu vou avaliar também a condição e a infraestrutura física daquele domicílio. Portanto, né, nós temos aí a segunda assertiva como verdadeira. Então, a gente tem a primeira assertiva falsa e a segunda assertiva verdadeira. Vamos dar agora uma lida na assertiva terceira, né, que fala sobre a visita domiciliar, que ela pode ser classificada em visita domiciliar de acompanhamento ou de busca ativa, sendo esta última, no caso a busca ativa, utilizada especialmente nos casos de grupos prioritários, na transição demográfica em curso, por meio da utilização de tecnologias duras. Nem precisa se delongar muito nessas questões, porque a gente já falou na questão anterior que as tecnologias duras, elas são particularmente hospitalares. Na visita domiciliar, a gente não trata dessas tecnologias, tá? Então, essa assertiva, ela já está falsa. Então, primeira assertiva falsa, segunda assertiva verdadeira, terceira assertiva falsa também. Vamos ver agora a quarta assertiva. Na quarta assertiva, vem falando que nas visitas domiciliares, as tecnologias duras vêm sendo substituídas por tecnologias leves, em razão da transição demográfica e epidemiológica. Então, a gente já falou isso antes, e as tecnologias duras, elas não estão sendo utilizadas, substituídas, né, pelas tecnologias leves, quer dizer, o contrário. Assim, o que acontece? Uma vez que o paciente ele precisa de uma tecnologia dura para poder ele estar se desenvolvendo na saúde, esse paciente ele não pode ter um atendimento domiciliar, ele tem que estar, infelizmente, institucionalizado, ele tem que estar numa instituição hospitalar. Então, o paciente que precisa de uma tecnologia dura, ele não vai estar na atenção domiciliar, ele vai estar no hospital. E o caderno de atenção domiciliar, ele fala isso, que a atenção domiciliar ela atua na desinstitucionalização dos pacientes, né? Que esse modelo ele existe para a produção compartilhada do cuidado e da ampliação e da autonomia dos usuários, para prover também autonomia dos usuários através dos cuidadores, dos familiares que estão ali predominantemente utilizando as tecnologias leves e duras, como eu já falei antes. Então, assim, essa assertiva também tá falsa, já caiu. E aí, por último, a gente tem a quinta assertiva, que fala sobre a visita domiciliar, e ela pressupõe a utilização de técnicas de entrevista e observação sistematizada. O que acontece? O que a gente tem nessa quinta questão? A gente tem a SAI. Como é que eu vou fazer uma visita domiciliar ou que não seja domiciliar? Qualquer atendimento de enfermagem, eu tenho que estar fazendo a sistematização da assistência de enfermagem. E, prioritariamente, eu tenho que fazer todas as etapas do processo, que incluem a entrevista. A observação sistematizada é o todo, tá? Então, a SAI,
ela tem que estar sendo desenvolvida em qualquer âmbito, inclusive na visita domiciliar. Takahashi fez um artigo, né? E o artigo tratava sobre a visita domiciliar no contexto de saúde da família. E ele apresentava ali 9 pressupostos para a visita domiciliar. E ele disse, dentre os 9, né, tinha um que dizia expressamente que a execução, para eu poder executar uma visita domiciliar, eu tenho que utilizar as tecnologias de entrevista e de observação sistematizada, tá? Então, aí, no final das contas, a gente tem a primeira alternativa falsa, a segunda certa, a terceira e a quarta falsas e a quinta certa. Então, no final das contas, a gente tem aí para responder o que é correto, apenas o que se afirma em. Então, a gente viu que é o segundo e o quinto. A única alternativa que traz essa questão é a questão C. Então, nós temos aí a questão C como verdadeira, tá? A gente vai deixar aí algumas referências para vocês darem uma lidinha. E fica o meu abraço para vocês.